Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de ler e comentar hoje para vocês um trecho de um livro que eu já mencionei como um dos documentos inspiradores de convívio, pois é um documento muito inspirador para mim, para o que eu concebo que deva ser, de alguma maneira, a vida de estudos. Este livro aqui, né, O Diário de Paul Tiniche, de Gabriel Litianu, tenho nesta edição francesa. Litianu é um importante filósofo romeno, né, está vivo, e nesse livro ele relata a sua experiência junto a Constantinopla. É um livro fabuloso que conta como ele conheceu esse filósofo mais velho que ele, que antes da ascensão dos comunistas ao poder na Romênia, foram um intelectual público conhecido, né, um tradutor de muitos textos filosóficos importantes, um homem imensamente culto e que tinha uma filosofia pujante também. E tudo aquilo foi apagado, sumiu. Né? São coisas curiosas. Gabriel Litianu conta que ele chegou ao fim da graduação em filosofia, acho que foi na Universidade de Bucareste, se não me engano, e nunca tinha lido nenhum, assim, quase nada de história da filosofia sem precisar de uma permissão especial. Então, por exemplo, se você quisesse ler Platão, você precisava ter uma justificativa muito boa para ter acesso àquela seção da biblioteca onde estavam as obras ocidentais, burguesas, etc. E o curso todo era Marx, Lenin, etc, etc. Na melhor das hipóteses, você pegaria um Lukács e olhe lá, ou então, se recuasse assim, as fontes, pegaria um Hegel. Pois bem, o cara, acho que estava com 2, 3 anos de formado, encontra esse senhor, né, na época ele tinha 40, senhor não, ainda era jovem, né, 40, 42 anos, que já tinha sido esquecido. E ele, junto a uns outros amigos, né, que foram se reunindo em torno de Noica, ao longo de um ano, ouviram a leitura que ele fez da Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Aliás, o motivo pelo qual Noica tinha sido preso, passou um tempo preso, na cadeia mesmo, depois passou muitos anos em prisão domiciliar, mas bem, a primeira prisão foi porque ele havia tentado mandar para a França os originais de um comentário à fenomenologia do espírito de Hegel, né? E com uma tentativa, né? Ou seja, esse cara era um maníaco, né? Era um homem de alta periculosidade, né? Tinha de ser posto atrás das grades, né? E, pois bem, e, enfim, eles leram ao longo de um ano, parágrafo por parágrafo, a Fenomenologia do Espírito de Hegel, que é um dos textos mais difíceis, né, da tradição filosófica. E depois daquilo, o Noica disse: olha, muito bom, tal, mas se vocês quiserem continuar comigo, né, se for para continuarmos com esses encontros, vocês procurem aprender latim, grego e alemão. E aí nós vamos poder, de fato, começar algo. E assim fizeram muitos. Né? O Litianu se matriculou lá numa faculdade, não sei aonde, que ainda tinha lá um curso de grego, e outros foram se virar por conta própria, e assim por diante, para ter acesso ao que o Noica chamava de os instrumentos da filosofia. E aí sim, né, eles começaram a ter reuniões mais próximas, e em especial um tempo depois nessa quase cabana onde o Noica se homiziou depois, nessa região de Pautiniche. E bem, o Litiano todo dia, era uma reunião por semana, né? Vários ali discípulos diretos, outros apenas curiosos, enfim, que por lá transitavam. Eles se reuniam uma vez por semana, e toda vez após a reunião, Litiano chegava em casa, né, e
Sendo que às vezes a reunião virava à noite, né? Então eu chegava em casa e tomava notas acerca do que fulano de tal falou, o que Cicrano replicou, o que Noica falou naquele dia, etc, etc. Né? Vou voltar a falar várias vezes ao longo do convívio deste livro, que ainda não é de muito fácil acesso no Brasil, infelizmente. Né? Eu conheço duas traduções, né? Só tive acesso a uma, essa que eu tenho para o francês, tem uma para o inglês, só que eu acho que é bem difícil de achar. Nunca mais procurei, mas enfim, né, se alguém quiser procurar. Pois bem, eu traduzi sendo que já se trata de uma tradução para o romeno, para o francês, mas enfim, traduzi as palavras de abertura desse livro, que está num arquivo PDF que postei, né, junto com este vídeo. Eu dei este título aqui, um excerto de Gabriel Littienot, o valor soteriológico da cultura. Isso não consta lá, é só para nosso uso aqui, para sabermos, né, em referência interna do que estamos falando. O livro se inicia assim: o orgulho de um homem nascido numa pequena cultura é sempre abençoado. É com essas palavras que Émile Cioran inicia um livro famoso que escreveu na Romênia anterior à guerra, poucos anos antes que o autor se estabelecesse definitivamente na França. Mas qual se apresenta o orgulho de um homem nascido numa pequena cultura no leste do pós-guerra? Não tentará ele, humilhado em todos os traços fundamentais de sua existência, mostrar aos outros, aqueles do oeste, que, a despeito de tudo que lhe passou, permaneceu um homem parecido com eles, isto é, essencialmente um europeu? Essa é a sua mais alta aspiração, a riqueza que ninguém pode lhe subtrair, mesmo quando lhe é tirado tudo. O intelectual, advindo do leste do pós-guerra, não trará consigo somente o habitual orgulho abençoado das pequenas culturas, mas também a dignidade essencial de ter permanecido, para além de uma história que se propunha transformá-lo numa outra espécie de homem, o homem novo, um europeu. Ter permanecido um europeu. Olhem para mim, dirá esse intelectual. Eu sei ler. Talvez saiba até falar várias línguas. Estudei o grego e o latim para ter acesso direto aos autores da filosofia antiga. Posso discutir com vocês Homero, Platão, Santo Agostinho, Shakespeare ou Goethe, ou ainda Flaubert, Thomas Mann, Kafka, Yourcenar e Humberto Eco, ou até Derrida. Esse intelectual do leste lhes dirá como, para ele, a cultura da Europa não foi, como para vocês, o ritmo natural da respiração do espírito, mas uma espécie de oxigênio escasso, assimilado e guardado clandestinamente, uma variante da sobrevivência num universo tomado pela mentira, a ideologia e a vulgaridade. Ele lhes falará do valor soteriológico da cultura e cultivará para com o espírito da Europa uma espécie de ternura que só a consciência do que deve a ela pode fazer nascer. Pois bem, esse é o início do Diário de Pautiniche, né, o prefácio do autor. E o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, né? Em primeiro lugar, nós não somos, né, romenos, e nem precisamos nos dirigir de imediato à Europa. No entanto, né, tal como os romenos, nós somos um povo latino que está de alguma forma nas franjas da cultura mundial. Essa posição, ela sempre é muito lamentada. Estamos cansados de ouvir pessoas dizendo que nós não somos como os países de primeiro mundo, né, e assim por diante. Mil lamentações nesse sentido. O próprio pensamento sociológico liberal no Brasil tem isso por quase um dogma. Exceções são exceções. E bem, essa não me parece a postura correta que
devemos ter perante a Europa, perante a cultura universal, perante a antiguidade, as obras que nos foram legadas. Penso, ao contrário, que essa condição marginal nos dá algumas vantagens. Vantagens como essa de que o Litianu fala nesse trecho. É claro que ele está descrevendo uma situação imensamente mais grave do que aquela que vivemos no Brasil hoje. Litianu viveu, o povo romeno viveu uma das piores ditaduras da Europa. Os comunistas realmente asfixiaram por muito tempo a nação. E mesmo quando houve uma certa folga, uma certa ventilação com Ceausescu, ainda assim se tratava de uma regulação ainda mais venenosa da cultura, da circulação das ideias, etc. Então você veja o que é para um cara naquela situação, como eu disse há pouco, o que significava para ele ter em mãos uma obra de Aristóteles, ter em mãos uma obra de Santo Tomás, conseguir encontrar alguém com quem aprender a ler a fenomenologia do espírito. Para alguém que está nesse tipo de situação de privação, a cultura surge como algo absolutamente vital, radical, algo que irrompe na tua vida e bagunça tudo, num bom sentido. No Brasil, como eu disse, não vivemos uma situação similar àquela, mas vamos dizer, o abafamento do espírito, ou o cerceamento, vamos dizer, quase que desinteressado da cultura, são fatos de nossa vida hoje, já de algumas décadas, mas fatos que se acentuaram muito hoje, inclusive em decorrência de certas militâncias, e nem me refiro só a militâncias de esquerda. Então, quando nós temos a oportunidade de nos deixar afetar por uma obra como Fausto de Goethe, quando nós temos a oportunidade de fato nos abrirmos a possibilidades radicais de meditação, de discussão filosófica, nós também estamos, de alguma maneira, assistindo quase que ao nascimento da cultura. Nós não estamos imersos inteiramente em um meio em que, bem, é natural, reunir-se e discutir determinadas coisas, reunir-se para ler Lessing. Isso não é natural no Brasil hoje. Talvez nunca tenha sido. E por isso mesmo nós deveríamos perder qualquer tipo de embasbacamento, qualquer tipo de rotina de discussão, qualquer tipo de, vamos dizer, de abordagem prêt-à-porter, pré-pronta, fabricada, frente aos objetos da cultura. Nós temos a oportunidade de certa forma, fazer determinadas coisas que já foram feitas muitas vezes por outros povos, como se fossem feitas pela primeira vez. Recordo de uma passagem de um outro filósofo romeno, o Andrei Plecho, se referindo mais ou menos a esse tipo de problema, a que se refere o Litianu nessa passagem que li. Ele diz que, bem, talvez eu não lembro exatamente as palavras, mas talvez para um inglês, um francês, um alemão, sentar para ler Aristóteles e escrever um livro sobre Aristóteles já seja algo batido, algo cansativo. Mas ele diz, para nós não, é uma questão vital. Nós fazemos isso com um sopro de originalidade, um sopro de liberdade. Como eu disse, como eu falei há pouco, como se estivesse fazendo pela primeira vez, e aquilo se torna importante. Justamente por isso, justamente porque aquilo é feito dentro de um círculo de escassez.
E quando você tem a escassez, o sentido das coisas assoma com maior claridade. Quando você tem a carência, a privação, a dor, quando a cultura é de fato não um lenitivo apenas para a dor, mas algo que de certa forma aclara e significa a dor, bem, é nesse momento que você está de fato percebendo o Espírito. É nesse momento que você percebe que quase tudo que você faz nas outras horas do dia, no que, pelo menos no que diz respeito à cultura, é bobagem, é besteira. Né? Eu até tomei algumas notas, não reparem no estilo muito bruto, eu não lapidei nada disso aqui, só escrevi, como se dizia antigamente, ao correr da pena. Né? O seguinte: uma das funções da filosofia é nos recordar as coisas fundamentais. As coisas fundamentais são justamente as que esquecemos com maior facilidade. Né? A cultura faz com que nos acomodemos. Por exemplo, em relação à religião. Existem igrejas, as pessoas ao nosso redor são cristãs como quem simplesmente tem um CPF. Parece que o cristianismo é um fato, entre outros. Quando vemos, no entanto, o que nossos irmãos passam na China, na Coreia do Norte, ou em parte do Oriente Médio, somos lembrados do escândalo que é o cristianismo. Voltamos a ver que ser cristão é empenhar-se numa missão. Tempos de opressão e confusão generalizada são, por isso, tempos em que não raro surgem consciências luminosas, possantes, aguerridas no apossamento das coisas essenciais. Em vez de servir de desculpa para os nossos fracassos, o medo, a perseguição, a desorientação, o cansaço, até mesmo uma funda depressão, podem servir de oportunidade para a filosofia. Sob esse aspecto, nós, como os romenos, estamos em uma situação privilegiada. É nesse sentido que Litiano fala, ao fim desse excerto que li, em valor soteriológico da cultura. Né? Soteriologia é aquela área da teologia que lida com as coisas últimas, e em especial com a salvação. Né? Então, aqui, quando ele fala o valor soteriológico da cultura, é um valor de salvacionista, é um valor que diz respeito à própria finalidade de sua vida. Né? Não é, como ele diz, né, repito, esse intelectual do leste lhe dirá como para ele a cultura da Europa não foi, como para vocês, o ritmo natural da respiração do espírito, mas uma espécie de oxigênio escasso, assimilado e guardado clandestinamente, uma variante da sobrevivência num universo tomado pela mentira, a ideologia e a vulgaridade. É essa postura que eu gostaria, sobretudo, de fomentar em vocês perante o Fausto, perante a filosofia, perante a cultura de um modo geral. Nós não devemos, por isso insisti muito na época da divulgação de Convívio nisso, nós não devemos nos apegar a ideias de vida intelectual. Se possível, nem falem disso. Não devemos nos apegar a fórmulas muito exatas de como gerir a vida intelectual, de como planejar os estudos, etc. Embora ocasionalmente essas sugestões sejam de muita valia. Não, nós temos, sobretudo, de amar determinadas coisas. Né? Você não vai ser, por exemplo, né, me dirijo àqueles que são cristãos, pode ser que haja alguém aqui que não seja, você não vai ser um bom cristão se você ficar preocupado em defender a igreja. Você vai ser um bom cristão se você amar a Cristo e ao próximo, é isso que importa. Você não vai ser um intelectual de verdade se você ficar fazendo receitas de vida intelectual, ou discutindo vida intelectual, ou falando como, é maravilhosa a vida intelectual. Não, você vai ser um intelectual se você tratar a cultura como algo de ordem, para utilizar o termo empregado pelo Litiano, como algo de ordem soteriológica.
com algo que você não consegue largar porque é muito importante, né, para você. Pois bem, era mais ou menos isso que eu tinha para lhes dizer hoje. Espero que tenha sido claro. Se não tiver sido claro o suficiente, comentem, que tento deixar mais evidente o que queria lhes comunicar. Tá ok? Um abraço, bom domingo a todos.